Americanas firma acordo com os credores. A cratera em Maceió acende um alerta para a Braskem. E a minha opinião sobre a possível entrada do Brasil na OPEP. Meu nome é Fernando Franklin e essas e muitas outras informações você fica sabendo no nosso resumo semanal de notícias. Então vamos lá, começando pelas notícias internacionais, vamos começar falando da OPEP. A OPEP sugeriu um corte de produção voluntário em mais de 1 milhão de barris. E aí a observação, é voluntário. Então o mercado está acreditando que isso não vai acontecer. Até porque, durante as negociações, a Angola expressou uma insatisfação com a revisão para baixo da sua meta de produção para 2024. Ela está preocupada com isso. E, por fim, surgiu uma notícia muito interessante, mas muito perigosa ao mesmo tempo. A notícia de que a OPEP convidou o Brasil a fazer parte do seu grupo. É interessante porque mostra que o Brasil está ganhando peso no setor, né, de petróleo, de produção de petróleo, e a OPEP quer o Brasil para dentro. Porém, ela é muito perigosa. Por quê? No contexto atual, o Brasil ele é exportador de petróleo, porém, ele é importador do produto final. Se o Brasil reduz a sua produção de forma direta por uma determinação da OPEP, que já entra no problema aí, uma vez que os produtores de petróleo não são empresas 100% estatais, né? A própria Petrobras não é, então fica difícil para o governo definir isso, né? Mas tirando esse detalhe aí, tem um grande problema. O que acontece com o preço nosso aqui? Porque o corte de produção vai muito para a questão de reduzir aí a oferta e, consequentemente, aumentar o preço do petróleo. E já o aumento de produção, que também não sei como que o Brasil faria de uma forma determinada pela OPEP, teria um problema também de conseguir efetuar isso aí. Claro que, no caso, um aumento de produção vai ser sempre bem-vindo aí, no caso do Brasil, até um certo ponto que ele determine que isso vai impactar aí no preço e as empresas sofram com uma queda de preço que não faça tanto sentido. Não dá para aumentar a produção a qualquer custo. E isso que é o grande ponto aí, o grande problema que a gente vai ter. Vamos ter que avaliar se isso vai acontecer ou não. O convite é para entrar a partir de janeiro do ano que vem, né? Então vamos aguardar, temos um tempo aí para poder ter mais informações, mas eu particularmente entendo que, sem conhecer todos os pontos aí da oferta, né, não faz muito sentido para o Brasil entrar no OPEP, apesar de ser um convite muito importante e interessante. Passando para as notícias nacionais, aí, tirando a OPEP do gado, já que a gente já falou um pouquinho de notícia nacional desse meio, a gente tem a pesquisa Fox para 2023, que mais uma vez não teve grandes alterações. Praticamente aí a gente está falando aí do IPCA caindo mais um pouquinho, né, pela terceira semana seguida, mas 0,01, então a gente está falando de IPCA terminar o ano em 4,53, e também a gente teve aí o PIB reduzindo mais um pouquinho para 2,84. A gente teve o fechamento da semana aí do Ibovespa, que fechou a semana em alta de 2,13% a 128.185 pontos. No ano, uma alta de 16,81%. Então, bem interessante, uma semana bem positiva. Por quê? Porque a gente está tendo uma grande expectativa aí de corte de juros dos americanos. E isso é interessante. O mercado está prevendo muito um corte de juros dos Estados Unidos para o ano que vem. A partir do ano que vem, de até 1,5% durante o ano que vem. E isso tem aumentado, apesar de algumas falas aí do Fed, de pessoas do Fed, né, que informaram que não está tão tranquila assim a situação, não. Mas o mercado está prevendo isso. Se os juros caem, a bolsa sobe. Ponto. Esse é o grande ponto aí de levar a alta dessa semana. Mais importante também, juros caindo lá fora. Aqui, a expectativa continua da mesma forma, as quedas de 0,5% a cada reunião, aguardando aí a próxima reunião do Copom. E para os fatos relevantes de mercado, que mais uma vez é a Compact Facts ajudando bastante a gente a levantar todas as informações, saiu aí 3 que eu estou separando. Vamos falar de Americanas, Braskem e B3. Americanas, que a gente já comentou no início aí, que firmou um acordo com os credores, que representam aí cerca de 35% da dívida que ela tem, para fazer um aumento de capital de 12 bilhões. Desse aumento de capital de 12 bilhões, é importante aí que ele vai ser feito pelos credores
e sendo que 8,7 bilhões vão ser utilizados para pagamento da dívida. Entre aspas, aí está convertendo dívida em ação. Um ponto importante é que depois de fazer isso aí vai ter uma reeleição do conselho, né? Ou seja, os credores aí vão passar a ter alguma cadeira aí, ou mais de uma cadeira aí dentro do Conselho da Americanas. Então vamos aguardar também. A gente tem a Braskem, né, que recebeu uma intimação no valor de R$1 bilhão devido à cratera que está colocando em risco uma mina de salgema lá em Maceió, né, e aí está tendo uma necessidade de evacuação de uma região de Maceió. É um problema seríssimo, a gente já viu aí desastres com barragens, então, que impactaram bastante a Vale, e agora a gente tem essa questão aí da mina. A cidade de Maceió está sofrendo um afundamento e está com um risco muito grande de colapsar ali, e aí, consequentemente, vai ter um desastre gigantesco ali. Graças a Deus já conseguiram evacuar todo mundo, pelo menos aparentemente, então a chance de ter algo de vítimas humanas, né, é bem menor, mas o estrago financeiro, material ali, moral e tudo mais, vai ser gigante ainda, de imagem para Braskem, então tem muita coisa para acontecer em cima disso, e vamos ter que acompanhar para ver como que isso vai se desenrolar, até que ponto que dá para salvar ou não dá. Ainda tem muita informação que precisa ser esclarecida, e vamos ver se vai ter tempo da gente ter um esclarecimento a respeito desse assunto aí. E, por fim, a gente traz aqui a B3, que divulgou a primeira prévia do Ibovespa. Esse que é o ponto importante, né? Não é nem tanto a B3, é mais o Ibovespa. E aí, a ISA-CTEP, ou Transmissão Paulista, né, entrou na carteira do Ibovespa, na prévia, lembrando que é a prévia para janeiro a março, enquanto o Casas Bahia saiu, né, do índice. Então, é importante isso aí, a Casas Bahia perdendo espaço no índice e a Transmissão Paulista entrando. Por outro lado, a gente tem aí também a Vale, que continua com mais de 14% de participação no índice, ainda um peso muito grande, está reduzindo um pouquinho. Ela hoje, na carteira de até dezembro, né, está em torno de 14,7%, está caindo aí para 14,5%. Ainda temos mais 3 prévias pela frente, então a gente não sabe exatamente como que vai fechar. Pode ser que Casas Bahia volte, pode ser que Transmissão Paulista saia, pode muita coisa acontecer ainda, pode ser que o peso da Vale diminua mais, pode ser que ele aumente, né? Então não tem nada certo, mas é interessante a gente ver isso aí. Por quê? Porque o grande ponto de ver o Ibovespa e o peso dela, qual ação que está entrando, qual ação que está saindo, é a significância do volume negociado de cada ação. E aí, lembrando, volume negociado da ação não significa que a ação está subindo, tá? Então, o volume negociado pode estar gigantesco, com a ação caindo também, mas é um ponto importante e interessante da gente acompanhar. Era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Deixe aí nos comentários o que vocês acharam da informação da OPEP, se vocês acham que o Brasil deveria entrar na OPEP ou não, ou se vocês ainda precisam estudar sobre o assunto. É isso, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.